Começando mais um vídeo do canal, tá na quarentena, e o vídeo de hoje é mais um especial, pois no último dia 3 de novembro completou 25 anos da exibição do último capítulo de uma das novelas mais bem-sucedidas da década de 90 e de um dos últimos capítulos mais aguardados da história da nossa teledramaturgia. A novela foi escrita por Silvio de Abreu, dirigida pelo falecido Jorge Fernando e protagonizada por Susana Vieira, José Wilker e Tony Ramos em seus respectivos personagens, Ana, Marcelo e Juca. É claro que estamos falando de A Próxima Vítima, novela que completou 25 anos de exibição original do último capítulo na última segunda-feira e merece um especial aqui no canal. Roda a vinheta. No meu esconderijo no milésimo andar, espio noite e dia sua vida secreta. A trama policial se passa entre a Moca e o Bexiga, em São Paulo, universos recorrentes nos trabalhos de Silvio de Abreu, e apresenta a história da batalhadora Ana, dona de uma cantina italiana, amante há 20 anos do mau caráter Marcelo. Com ele tem 3 filhos, Karina, Sandrinho e Giulio. Marcelo é casado por interesse com a rica Francesca Ferreto, vive um tórrido romance com a inescrupulosa Isabela, sobrinha de sua esposa e noiva de Diego, que desconhece seu verdadeiro caráter. Juca, meu irmão de Marcelo e dono de uma barraca de frutas no mercado municipal de São Paulo, é apaixonado por Ana, mas ela só tem olhos para o pai de seus filhos. Juca, por sua vez, é pai de Tunico e Lara. A chegada de Romana, outra das irmãs Ferreto, as irmãs Ferreto, né, que são Francesca Romana, Carmela e Filomena, movimenta a trama. Ela chega ao Brasil acompanhada do suposto filho adotivo Bruno, que é, na verdade, seu amante. A mansão dos Ferreto é o cenário para traições de Marcelo e Isabela. Com o desenrolar da história, Francesca descobre o romance de Marcelo e Ana e fica inconformada. Logo depois, ela é assassinada misteriosamente. Uma série de assassinatos aparentemente sem motivo e conexão entre si passa a ocorrer na história. Algumas tramas paralelas tiveram tão destaque quanto a trama original. Uma delas foi um núcleo formado somente por atores negros, e eles eram da alta classe paulistana. O contador Kleber, interpretado por Antônio Pitanga, a secretária executiva Fátima, interpretada por Zezé Mota, e seus filhos, Sidney, interpretado pelo falecido Norton Nascimento, Jefferson, por Luio Mendes, e Patrícia, interpretada por Camila Pitanga. A homossexualidade a partir do casal Jefferson e Sandro, a prostituição através da personagem Quitéria Quinta-feira, o quadrilátero formado por Zé Bolacha, Irene e Helena, a bonitona do Morumbi, e Juca. A luta da milionária Júlia Braga em prol dos menores na rua e o vício de drogas através de Lucas. Eu falei, né, na sinopse que houve uma série de assassinatos durante a história. Irei falar agora, né, o total de assassinatos que teve, os personagens, a ligação, né, e tal, esse tipo de coisa, que tem a ver com a história principal, é claro. O primeiro que faleceu foi Didio De Angeli, que ocasionou as outras mortes. Ele foi assassinado a tiros em 1968. Essa foi a primeira morte, porém foi mostrada somente no último capítulo. Foi o caso da segunda morte, de Leontina Meixirelli. A sela do cavalo no qual andava foi afrouxada de propósito. Ela caiu e bateu a cabeça numa pedra. Essa morte também só foi mostrada no último capítulo, e seu signo no horóscopo chinês é o javali. As mortes, os assassinatos são, assim, digamos que são... Como é que eu vou explicar? É que me fugiu a palavra. Tem a ver com o calendário chinês. Não é tem a ver, mas com andar eu vou acabar achando a palavra. Paulo Soares foi atropelado pelo tão falado Opala preto. Foi a primeira morte mostrada ao público. O signo dele no horóscopo chinês era o tigre. Essa foi no primeiro capítulo. Depois a morte de Hélio Ribeiro, que foi assassinado
sendo envenenado por um uísque na sala VIP do aeroporto, no capítulo 6. Seu signo no horóscopo chinês era o tigre. Josias da Silva foi empurrado na linha do trem, o seu signo no horóscopo chinês era cão, e essa morte foi exibida no capítulo 35. Júlia Braga, seu uno foi fechado pelo Opala Preto, o assassino saiu do Opala e apontou uma arma para ela, atirando em seu peito sem lhe dar a menor chance de defesa. Morreu horas mais tarde no hospital. Seu signo no horóscopo chinês era serpente, essa morte foi exibida no capítulo 60. Ivete Bezerra já havia sofrido um atentado e passou a fingir uma total invalidez. Ao ser descoberta pelo assassino, não escapou do segundo atentado e foi morta com uma coronhada em casa. O seu signo no horóscopo chinês era cabra e essa morte foi exibida no capítulo 91. Kleber Noronha foi empurrado no poço do elevador do prédio onde morava. Seu signo no horóscopo chinês era dragão e essa morte foi mostrada no capítulo 136. Essa foi a última morte onde teve o envolvimento do horóscopo chinês. Ulisses faleceu foi a nona vítima, né, morto numa explosão no depósito de gás da pizzaria, no capítulo 178. E Eliseu Jardine, última vítima do assassino, foi asfixiado por monóxido de carbono após levar uma coronhada na garagem da mansão dos Ferreto. Essa morte foi exibida no capítulo 199. Haja morte em A Próxima Vítima. Agora, olha só. Na versão brasileira, na versão original, digamos assim, e provavelmente na versão que foi exibida no Canal Viva, se eu não me engano, o assassino era Adalberto Vasconcelos, interpretado pelo falecido Cecil Tiré. Ele matou 10 pessoas, o Didio De Angeli, as 7 testemunhas do crime por queima de arquivo, Eliseu de Ardine, a testemunha verdadeira, Ulisses, o informante, Isabela tinha matado a Andréia, Bruno matou a Romana por vingança e Olavo matou a Adalberto no final da trama. Ok. Agora, na versão exibida internacionalmente, na Globo Internacional e em sua primeira e única exibição, não vale a pena ver de novo, o Eliseu matou o Didio De Angeli, que tinha ocasionado todas as mortes das testemunhas. O Bruno matou o Eliseu. Ulisses assassinou as 7 testemunhas do assassinato do Didio por vingança, forjou a própria morte e suicidou-se no final da trama ao ser descoberto por Olavo e Miroldo. Na versão brasileira, veiculada em 95, foi isso que eu expliquei, que o Adalberto era o assassino. E na versão de 2000 e na versão internacional, Ulisses assassinava as 7 testemunhas e o assassino do Didio era o Eliseu. Um pouco confusa? Sim, porém acho que deu para entender. Acho, não tenho certeza. Lendo assim, dá para entender, porém vocês ouvindo aí, eu não sei se dá para entender. Eu vou deixar tudo esquematizado para vocês, fiquem tranquilos. A atriz Regina Duarte foi a primeira escolha do autor Silvio de Abreu para viver a protagonista Ana. Com a recusa da personagem, a atriz Suzana Vieira aceitou o papel. A atriz Malumada havia sido escolhida para interpretar a vilã Isabela Ferreto, mas declinou do convite por causa de sua primeira gravidez. Seu filho João nasceu em maio de 1995, enquanto a novela estava no ar. Com isso, a atriz Cláudia Hanna assumiu o papel. Fernanda Montenegro interpretaria Romana Ferreto, que entraria no início da trama logo após a morte de Francesca, porém a atriz estava em outros projetos. Na sinopse original, Romana travaria guerra pelo poder contra Filomena. Rosa Maria Murtinho atendeu uma ligação surpresa do próprio Silvio de Abreu e aceitou o papel, mesmo sem saber os detalhes. A Rosa Maria é uma das atrizes preferidas do Silvio de Abreu, né? Ela fez Jogo da Vida, Guerra dos Sexos, Cambalacho e A Próxima Vítima. Não me lembro de ela ter feito outras novelas do Silvio de Abreu. A cidade de São Paulo voltava a ser locação numa novela das 8 após 5 anos. Os bairros da Moca e do Bexiga foram os mais salientados, devido à grande concentração de descendentes de italianos. Além de servirem de cenário para muitas gravações, também foram inspiração para as cidades cenográficas da novela.
O autor Silvio de Abreu retratou os negros na novela como pessoas de classe média alta, indo em contrapartida a trabalhos exibidos anteriormente. A intenção do autor era não criar polêmicas e mostrar uma segunda face da moeda que não era explorada na televisão. Essa foi a primeira novela do ator Alexandre Borges na Rede Globo. Sua estreia no veículo foi na novela Guerra Sem Fim, em 1993, na Rede Manchete, sendo que sua estreia na Globo foi na minissérie Incidente em Antares, exibida no ano anterior, em 1994. A atriz Cláudia Raia fez uma participação especial na última cena do último capítulo, com uma mulher que acabara de ser assassinada em praça pública. O falecido Castro Gonzaga fez a participação como tio de Paulo Soares. Já Renata Sucumã interpretou Sabrina Rodrigues de Melo, filha de Olavo. Devido à grande repercussão sobre o final, o diretor Jorge Fernando cogitou exibir as principais cenas como a revelação do verdadeiro assassino ao vivo dentro dos estúdios. Porém, ele desistiu da ideia, pois alguns atores tinham compromissos artísticos a cumprir. A solução encontrada foi gravar o final 2 horas antes de ir ao ar, para evitar vazamentos. Então o capítulo final foi ao ar às 8 horas e a última cena da novela foi gravada às exatas 6 horas. Eles tiveram 2 horas para editar, tudo bonitinho e tal. O ator Paulo Betti se inspirou no detetive Peter Falk do filme Asas do Desejo para compor seu personagem. Silvio de Abreu homenageou o amigo Gilberto Braga ao batizar de Felipe Barreto, o cirurgião plástico que opera Isabela, quando Marcelo corta seu rosto com uma faca. Na novela O Dono do Mundo, de 1991, de Gilberto Braga, tinha como protagonista um cirurgião plástico homônimo, interpretado por Antônio Fagundes. A Próxima Vítima foi uma das primeiras novelas de Débora Seco e a sua primeira novela no horário nobre. O bordão Socorro, dito por sua personagem Karina, surgiu do vocabulário da filha adolescente de Silvio de Abreu. Em 2012, a novela foi eleita pelo Portal Terra uma das 50 melhores novelas de todos os tempos. Algumas das cenas marcantes de A Próxima Vítima eu irei falar agora para você. Numa das cenas mais fortes da trama, Diego espanca Isabela e a empurra do alto da escada da mansão dos Ferreto, no dia de seu casamento, quando descobre que ela o trai, no caso, com Marcelo. Essa cena foi muito criticada na época pelas mulheres, justamente por causa da violência muito forte, talvez desnecessária. O Silvio de Abreu foi acusado de machismo, porém, na época se justificou que ela não estava sendo maltratada, espancada por ser mulher, mas por conta de suas maldades. Então ele disse, abre aspas, que o mal não tem gênero, né? Fecha aspas. Não sei o que fecha, tanto faz. Que o mal não tem gênero, ele disse. Já foi a justificativa, mas se você for ver, pegar a Torre de Babel também, a cena que a Sandrinha é espancada na frente de todo mundo mesmo. Claro, ela é vilã e tal, só que, já dá uma amenizada, né, ô Silvão? Ainda bem que tu parou de escrever novela. Provavelmente ele vai escrever, né, mais novela. Mas isso aí vou falar mais pro encerramento do vídeo. Outra cena marcante da novela é a vez que o Marcelo esfaqueia a jovem ao ser traído por ela com Bruno, amante de Romana Ferreto, tia da moça. Essa Isabela não valia nada. Crê em Deus Pai, Nossa Senhora. E a Isabela ganha uma cicatriz no rosto. Outra cena marcante é a cena em que Sandro, filho de Ana e Marcelo, revela à mãe sua opção sexual. É considerado uma das mais emblemáticas na discussão sobre o homossexualismo no Brasil. A Próxima Vítima tem várias cenas marcantes. Da cena da Francesca, eu vou falar spoiler, porque a novela já vai fazer 25 anos, né? Então não tem mais spoiler. A cena que a Francesca não morreu, tá, gente? Só pra constar. A cena que a Francesca volta na reta final da novela, passando ali pelo aeroporto, Teresa Raquel, um talento incrível, em A Próxima Vítima ela mostrou isso. Tem várias cenas marcantes, porque eu não tive a oportunidade de ver A Próxima Vítima, senão eu iria ficar falando aqui só cenas marcantes e ia listar um monte. Falei aqui, veio a minha cabeça que é essa.
A novela teve como média geral de audiência sua primeira exibição em 1995, 47,41 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 45. Ela foi exibida com 203 capítulos, entre as novelas Pátria Minha e Explode Coração. Em sua primeira e única exibição, Vale a Pena Ver de Novo, no ano 2000, ela foi exibida com 110 capítulos e teve média geral de 16 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 20. Ela foi exibida entre as novelas Tropicaliente e Rock Santeiro. Na época, né, que a Globo estava tentando fazer o especial 25 anos. 25 anos? Não. Era 30 anos. 30 anos? Acho que era 30 anos, ou 35. Ano já TV Globo, ela colocou os clássicos ali, né? Que foi o caso de A Próxima Vítima e Rock Santeiro. Eu não gosto de Tropicaliente, então Paciência pra mim não é um clássico. Mas afundou o Ibope. Aí jogaram Você Decide, também afundou. Aí a audiência foi se reerguer somente com A Gata Comeu. E ela foi exibida no Canal Vivo em 2013, entre as novelas Renascer e A Viagem. Dando agora uma opinião sobre a novela, eu não tive a oportunidade de ver A Próxima Vítima. Quando ela passou no Canal Viva, foi a última oportunidade que eu teria, né, para ver a novela. Eu vi algumas cenas, eu sei da história principal. Gente, provavelmente ficou muito confuso a parte dos assassinatos, então eu vou falar. Quem morreu? Didio de Angeli, a Leontina, Meixirelli, o Paulo Soares, o Hélio Ribeiro, Josias da Silva, Júlia Braga, Ivete Bezerra, Kleber Noronha, Ulisses e o Elísio de Ardini. Então, a partir da Leontina, todas essas mortes tiveram a ver com o assassinato do Didio de Angeli, tá? É isso. Ok. Seguindo. Mas, assim, o pouco que eu vi de vídeos no YouTube, eu já sabia da história completa, né? Algumas tramas paralelas eu já sabia também. Vendo, assim, alguns trechos, vi uma parte resumida da história no total e tal, é muito boa. Eu veria assim tranquilamente. Tipo, muita gente fala que o núcleo, o romance, né? Que a história, a história principal não é focar nos assassinatos no começo, é no romance, no triângulo amoroso, né? Da Zona Vieira, o Zé Vilca e a Teresa Raquel. Então, todos os desdobramentos, as irmãs Ferreto, né? A Araci Balabanian estava as três irmãs Ferreto estavam sensacionais, mas a Araci estava muito incrível no papel dela. E contratou, como é que se fala? Era totalmente contrária da Cassandra de Sai de Baixo, né? Que ela fez logo em seguida. Uma atriz muito versátil. Mas a próxima vez é uma das grandes produções da televisão brasileira. Mostrando que o Jorge Fernando é um diretor bom na comédia e bom em trama séria. Porque não parece que é a trama do Jorge Fernando, que ela tem um tom mais sério, mais assim, investigativo mesmo e tal. Eu acho que foi a única experiência que ele fez assim, que a trama era mais séria mesmo. Muito mais séria, na verdade. Porque as outras que ele fez, que eu me lembro, é só comédia, assim. Verão 90 foi a última novela dele, Tá Mundo Bom, Tititi, acho que ele fez com o Silvio de Abreu, Guerra dos Sexos. Ele não fez, ele ia falar que ele fez Sassaricando, mas ele não fez Sassaricando, que foi logo em seguida de Brega Chique, ele estava em Brega Chique. Cambalache, ele também escreveu Vereda Tropical, era ele, não sei, não lembro se era ele ou o Goel Arraes, porque eles começaram juntos, né? Por conta do Roberto Talma, falecido Roberto Talma. E não lembro se era ele ou o Goel Arraes em Vereda Tropical ou se já era o Jorge sozinho, o Jorge Fernando sozinho, ó. Mas enfim, é uma novela muito boa, que assim, se eu tivesse vendo na original, eu não ia conseguir perder um capítulo, porque o Silvio de Abreu tem isso. Ele faz tramas pra você ficar bem atento ali na frente da televisão. Foi o caso de Belíssima, que eu vi no Vale a Pena Ver de Novo, apesar dela ser meio chatinha. Belíssima, assim, se você perder um capítulo, você se perde completamente na história. Que tem todo o negócio do André, querendo roubar a fortuna da Júlia, mas ele é comandado pela Bi, pelo advogado dela e tal. E se você perder um capítulo, você se perde na história. Então, a próxima vídeo já prometerá isso. Se você queria ficar atento aos assassinatos, se você perdesse um, dois capítulos, você ia se perder completamente na história. Mas se você quisesse ficar prestando atenção no romance ali e tal, da Suzana Vieira com o Zé Vilke, a Teresa Raquel lá, ela voltando no final, você iria conseguir ficar bem atento. Mas, né, isso aí vai de cada telespectador. Provavelmente chega uma hora que a gente começa a acompanhar tudo que aparece, né? Então, acho que o público foi bem feliz em acompanhar a trama dos assassinatos, tanto dos assassinatos, tanto do romance. Teve, né, o romance da Natália do Vale com o Tony Ramos na novela, o casal.
A Viviane Parmanto fazendo uma, entre aspas, uma detetive e tal. Então, tudo isso, elementos, né, para se formar um grande novelão. Tanto que essa novela é inesquecível. Muita gente lembra até hoje, completou 25 anos e por isso que está aqui, né, no nosso canal, nesse especial. Então, numa categoria, né, que eu sempre falo aqui, muito bom, bom, mediano, ruim, muito ruim, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Claro que algumas tramas envelheceram, como o caso da cena, né, da Cláudia Hanna sendo espancada. Aquilo ali, se fosse hoje em dia, ia dar maior escândalo, né? Dela levando facada no rosto, esse tipo de coisa. É uma trama bem pesadinha, assim. Eu não sei se era. Provavelmente era para 12 anos, porque se fosse para 14, ela seria exibida no horário das 9, né? Porque na época tinha classificação indicativa ainda. Mas, mesmo sendo para 12 anos, era muito pesado. Muito pesada mesmo a novela. Mas, assim, na categoria que eu disse, ela é muito boa mesmo. Falando agora, dando algumas atualizações, né, do mundo noveleiro, as gravações de Um Lugar ao Sol voltaram essa semana, né, se eu não me engano. Essa semana, eu não posso dizer ontem, porque esse vídeo vai no ar quinta. Tá, esse vídeo vai no ar amanhã, eu gravei quarta. Terça, começou segunda. As gravações voltaram na segunda-feira, de Um Lugar ao Sol. Amor de Mãe, as gravações serão encerradas essa semana ou semana que vem. E Salve Quem Puder, as gravações serão encerradas, né, antes do Natal, provavelmente. E falando agora, já no caso, Quanto Mais Vida Melhor, que é a substituta de Salve Quem Puder, ainda não começou as gravações. Nos Tempos de Imperador, as gravações vão voltar, já tem até uma data definida para a estreia de Nos Tempos de Imperador, provavelmente, se eu não me engano, é em março ou fevereiro. No próximo vídeo eu falo isso direitinho para vocês. E, falando agora das produções da Record, Amor Sem Igual, as gravações já foram encerradas, tanto que já está exibindo tramas inéditas, novelas inéditas, não, cenas inéditas no caso. E as gravações de Gênesis também estão bem adiantadas, já voltaram, que é a substituta de Amor Sem Igual. Provavelmente a Globo só não voltou com as novelas inéditas ainda no ar mesmo, porque a substituta dela ainda não começou a ser gravada, né? Que foi por causa de Amor de Mãe, que Um Lugar ao Sol vai voltar a ser gravada agora somente, Salve Quem Puder, que Quanto Mais Vida Melhor vai começar a ser gravado, não tem nada gravado, Um Lugar ao Sol pelo menos tem algumas cenas gravadas, mas Quanto Mais Vida Melhor nem isso. Então, e agora uma notícia triste, né? Para quem está atento no mundo das celebridades, morreu no último domingo o ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José, né? Ou seja, praticamente duas mortes, né? Do Tom e do Louro, infelizmente. O corpo dele foi enterrado, se eu não me engano, vai ser enterrado hoje, né? Estou gravando na quarta, então ele vai ser enterrado hoje em São Paulo. Estou acompanhando desde que o Luiz Roberto anunciou no jogo Flamengo-São Paulo que o Tom Veiga morreu. O Brasil ficou assustado com essa notícia, depois confirmou que era mesmo verdade. Ana Maria Braga, né, Mas Você está sendo mais forte do que nunca foi na vida. Apesar de que a Ana Maria é uma das mulheres mais fortes que eu vi na minha vida. Então, está mostrando toda a sua garra e tal. Então, que ele esteja em um bom lugar, melhor do que nós agora. O vídeo de hoje fica por aqui. Agora vamos levantar o astral, né, gente? Que o Louro já trazia tanta alegria pra gente, a gente precisa deixar o astral lá em cima. O vídeo de hoje fica por aqui. A gente se encontra agora no próximo domingo com um vídeo especial sobre a novela Explode Coração. Está contando 25 anos de exibição do primeiro capítulo, né? Da exibição do primeiro capítulo originalmente. E na próxima quinta-feira, né? A gente se encontra também com um vídeo de curiosidade sobre a novela Amor Sem Igual. Então é isso, obrigado Tom Veiga, obrigado Louro José por tudo. A gente se encontra, né? Nós vamos se encontrar ainda um dia. E você, telespectador, a gente se encontra no próximo domingo. Um forte abraço, saúde.